O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, sexta-feira, 22/10, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, por essa paciência em nos aturar aí, né? Sempre procurando trazer assuntos da nossa interesse da nossa cidade. E esse é o programa 999. Semana que vem teremos a comemoração do programa 1000. Não me pergunte como é que vai ser, que eu também não sei. Está na direção que vai definir como é que será esse programa 1000, mas é um número importante, né? 1000 semanas na casa de vocês, 1000 agradecimento a vocês, porque se chegamos até aqui foi por causa de vocês. Claro, tem que agradecer também todos os convidados, cerca de 600 que passaram pelo programa até agora, e mais a equipe da Zoom, né? Tá bom? Mas vamos ao assunto da noite, né? Nós sabemos que antes da pandemia já existiam muitas famílias em nossa cidade que enfrentava grandes dificuldades vivendo em condições de extrema pobreza. Isso não é novidade, a gente sabe disso. As dores da fome de muitas dessas famílias eram aliviadas, em parte, pelas ajudas que recebiam, não só através de verbas governamentais, mas através de ações de ajuda vindas de muitas pessoas, principalmente de entidades voluntárias, não é? Então isso a gente sempre teve aí. Eu lembro que desde criança sempre tivemos pessoas com dificuldade. Mas aí veio a pandemia, não é? E sem querer entrar no mérito, se eu fico em casa imposto por governadores e prefeitos foi uma medida correta, isso aqui não vem ao caso hoje. A verdade é que sem condições de produzir, muitas empresas fecharam, produzir e vender, né? Muitas empresas fecharam ou reduziram os seus quadros de trabalhadores. Nesse meio, muitos comerciantes também não puderam trabalhar e seguiram pelo mesmo caminho. E o que falar dos chamados trabalhadores informais, sem ter como trabalhar? O que nós estamos vendo hoje é que a conta do Fique em Casa chegou. E com ela, muitas famílias que tinham renda para manter uma vida digna, agora estão no desespero, pois falta até alimento em casa. Pois bem, um grupo de friburguenses, através de várias entidades, a maioria já habituadas a ajudar o próximo, resolveram arregaçar mangas e estão levando adiante o projeto Conexão do Bem, cujo objetivo, pelo que eu entendi, pelo menos, é minorar a situação dessas famílias passando necessidade, famílias que estão passando necessidade mesmo. Considerando que sempre é possível contribuir de alguma forma com projetos meritórios, o Pensando vai fazer a sua parte, pelo menos na divulgação, apesar que a gente pode ajudar também muito mais contribuindo, né? Mas também divulgando é importante, como já vem fazendo com outros meios de comunicação da cidade. O Pensando simplesmente está entrando na onda que outros meios de comunicação, eu não vou citar nome porque são vários, eu não quero ser injusto, mas já estão falando desse projeto Conexão do Bem, né? Ou seja, isso é para estimular, é para levar informação para muitos friburguenses que têm condições de ajudar, que o façam, né? Nesse sentido, Pensando Nova Friburgo receberá esta noite o projeto Conexão do Bem e daqui a pouco vocês saberão quem está representando-o. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Projeto Conexão do Bem, os seus objetivos e como todos que têm condições podem contribuir com ele. Mas antes necessito fazer um pedido a vocês e continuar com o que eu chamo de mantra, né? O famoso mantra meu. Inicialmente vamos ao pedido que veio da diretora-presidente da Casa, Madre Roseli Maibi Caristiato. Normalmente eu tenho vindo falando do estacionamento da casa, mas dessa vez não. Ela me fez na semana passada para divulgar o yakisoba Casa Madre Roseli. Esse yakisoba, chamado yakisoba rumo aos 70 anos, ocorrerá no próximo dia 7/11, das 11h30 às 14h30, na Rua General Osório 226, que é a sede da Casa Madre Roseli, no sistema drive-thru, ou seja, as pessoas lá passam lá, pegam o yakisoba e levam para casa, né?
O objetivo desse yakisoba é angariar fundos para a compra de uma van para o transporte de meninas até as escolas. Por quê? Como eu já expliquei aqui, a Casa Madre Rosélia já teve condições, elas recebem meninas na parte da manhã e fazem uma série de trabalhos com essas meninas, né, permitindo até que as mães possam trabalhar. E na parte da tarde, essas meninas vão para as escolas da região. E hoje eles alugam um veículo, eles estão querendo um veículo próprio para ficar mais barato para eles. Então estão fazendo esse yakisoba, é um yakisoba de frango, é um precinho camarada de R$25. Para um almoço domingo é um precinho bem camarada, né? Quais são os pontos de venda? Na própria Casa Madre Rosélia, lá na rua General Osório, né? 226. A Gazone Móveis e Planejados, que tanto na rua Monte Líbano quanto na rua Lenro. O Nelson Floricultura fica ali na Galeria São José. E Ex-Cultura Culinária Japonesa, rua Lenro. CVC no Cadima Shopping. Tem também, ela me botou aqui, tem mais 2 pontos de vendas que são... Deixa eu ver onde é que eu botei aqui, para não me perder e deixar de comentar. No Rotary Suspiro, né? Qualquer membro do Rotary Suspiro está vendendo. E os voluntários da Casa Madre Rosélia. Então, quem puder contribuir com a Casa Madre Rosélia, comprando yakisoba a 25 prata, então é uma boa pedida. Dia 7/11, de 11h30 às 14h30, General Osório 226, drive-thru. E agora vamos ao meu mantra, né? Marconinho, estamos com as fotos da carreta aí na Rua Bini, que está abandonada lá. Isso. Bota aquela foto que eu gosto, a primeira, aquela que mostra, essa aí. Eu já venho falando em alguns programas sobre a retirada dessa carreta abandonada há mais de 2 anos na Rua Bini, Jardim Ouro Preto. Como vocês estão vendo, ela está na contramão, o mato já está crescendo. E se alguém entrar na rua e parar na mão certa do outro lado da carreta, como já aconteceu várias vezes, simplesmente fecha o trânsito nessa rua. Essa rua tem várias empresas que necessitam de que carros, caminhões trafeguem por aí, e está abandonada. Passou o governo Renato Bravo, não fez nada, o governo Johnny Magro já lá, completando 10 meses, também não faz nada. Existe um instrumento legal que eu já disse, mas vou repetir aqui. Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal número 9.503, de 97, que no seu capítulo 15 das infrações, no artigo 181, inciso 10, prevê o seguinte: estacionar o veículo, impedindo movimentação de outro veículo, é infração média, sujeita a multa e remoção de veículo. É o que ele está fazendo. Ele está estacionado de forma irregular, e se há uma pessoa estacionar de forma regular do outro lado, ele impede a passagem. Mas o nosso secretário de Ordem e Mobilidade Urbana alega que não pode tirar a carreta porque não existe uma lei que permita fazer isso. Eu já falei que isso, para mim, secretário, não cola. Pois bem, conforme eu comentei na semana passada, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que foi enviado pelo Executivo, que, segundo o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, permitirá que veículos abandonados nas ruas do município sejam retirados. Considerando que estamos gravando esse programa na tarde de quarta-feira, dia 27, você está assistindo o inédito no dia 29, mas ele está sendo gravado na quarta-feira, 27. Eu pesquisei ontem à noite, tanto no site da Prefeitura quanto na Câmara, e até agora a lei não foi sancionada, ou seja, a lei não entrou em vigor a isso. Eu espero que essa lei entre logo em vigor e o secretário deixe de usar essa desculpa furada de que precisa dessa lei e vá lá e tire a carreta de lá. Enquanto ele não fizer isso, eu vou continuar aqui falando todas as semanas. E aí, me desculpe, prefeito Johnny Maia, sua orelha vai ficar queimando, porque você é o chefe dele, e a do secretário de Ordem e Mobilidade Urbana vai ficar ardendo, mas eu vou continuar falando. O dia que vocês tirarem a carreta de lá, eu paro de falar, tá bom? Dado o recado, vamos ao programa da noite. Projeto Conexão do Bem, os seus objetivos, como todos que têm condições podem conter com ele. E para conversar com vocês, estou recebendo Ricardo Lengrube, que é presidente do Rotary Nova Friburgo e é uma das entidades envolvidas no projeto. Ricardo, agradeço a tua presença, meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Uma alegria estar de volta ao seu programa. Já estive aqui
numa outra oportunidade. Hoje estou aqui representando o Rotary Club de Nova Friburgo, que muito me honra. E me honra também, Modesto, essa alegria, né, de estar aqui no programa número 999, né, antecedendo aí os 1000, em nome do Rotary, em nome, enfim, de todos que compõem o Rotary. Nossos parabéns a você, a TV Zoom, sobretudo pela perseverança, né? São 20 anos. Eu nunca pensei que eu chegasse a 100. Exatamente, exatamente. Eu que já me aventurei em apresentar algumas atividades na TV, sei como isso é desafiador, então fica aí os parabéns, e não só pela sua perseverança, mas pelo tipo de serviço que vocês prestam, né, à cidade, com os convidados, com os projetos, com a divulgação e o debate, né, o contraditório sobre questões tão importantes sobre Friburgo. Meus parabéns e muito obrigado pelo convite. Bem, antes de mais nada, fale quando e como nasceu esse projeto Conexão do Bem. Pois bem, Modesto, você me permite dizer o seguinte: na vinheta de abertura do seu programa tem umas engrenagenzinhas, né, que aparecem ali formando a letra P do Pensando Nova Friburgo. E, curiosamente, o símbolo do Rotary é exatamente uma roda dentada. Isso, sei, é verdade. Né, parecida, inclusive, ali com a... E se bobear, como na época foi a Annelise Ruiz que bolou a coisa, e eles são rotarianos, né? Talvez se bobear, ela tirou de lá mesmo. Talvez a inspiração tenha sido essa. E a roda dentada, na minha opinião, ela tem um simbolismo muito, muito interessante, que é o de dar condições a uma engrenagem dela rodar e dela funcionar em harmonia. Às vezes você tem equipamentos muito potentes, com muita força, por exemplo, mas que se não estiverem conectados por uma engrenagem, às vezes até pequena, aparentemente frágil, aquelas potências não conseguem se dialogar e gerar força. O objetivo de um Rotary Club, aqui em Friburgo, mas não apenas aqui, o Rotary está espalhado em mais de 180 países, são 1.200.000 rotarianos pelo mundo afora, uma instituição centenária, talvez a organização não governamental que dialoga com diferentes países, com diferentes sistemas de poder político, enfim, e está presente há tanto tempo. A ideia do Rotary é exatamente ser a engrenagem, fazer a conexão entre forças que às vezes de forma isolada não conseguiriam agir em conjunto. Estou dizendo isso tudo por quê? Porque foi exatamente a partir daí que nós, dentro do Rotary Club, mas não apenas no Rotary, né, começamos a nos preocupar com a situação da fome em Nova Friburgo. Especialmente uma reportagem jornalística exibida numa TV aberta aqui em Nova Friburgo, a Rede Inter TV, nos alarmou bastante. Dados muito preocupantes de pessoa em extrema pobreza, pessoas sem um grão de alimento dentro de casa, pessoas sem um botijão de gás para cozinhar, gente que quando recebia algum tipo de doação tinha que cozinhar em fogão a lenha, por exemplo, pela ausência do gás, e condições mínimas, às vezes de higiene, às vezes de saúde pública, às vezes de condições dentro da própria casa, questões relacionadas ao frio, por exemplo. Friburgo é uma cidade muito fria, especialmente no inverno. Enfim, gente passando fome, gente passando frio. E aí nós nos debruçamos, sabe, Modesto, sobre a tarefa de fazer uma pesquisa. Conversamos com a Secretaria de Assistência Social do município e tivemos informações de números muito alarmantes. Friburgo tem cerca de 6.000 famílias que recebem per capita, ou seja, por morador da família, né, por membro da família, algo em torno de R$ 89,00 apenas por mês. E aí eu faço um desafio ao telespectador, a você, para a gente ir no mercado, pegar um carrinho e colocar R$ 89,00 de alimento dentro do carrinho. É muito pouco. Não alimenta Por uma mais família. barato que seja, é muito pouca coisa. Você não consegue colocar uma proteína de qualidade, de jeito nenhum, você nem não pensar. consegue colocar qualquer tipo de elemento que não seja o básico do básico, mas mesmo assim, sendo o básico do básico, não é
em quantidade suficiente para alimentar uma família de 3, 4 pessoas ao longo de um mês. Então foi olhando para esse cenário. E não são 100 famílias, 200 famílias, que talvez uma mobilização resolvesse o problema. Não, são milhares de pessoas nessa situação. Se a gente considerar que Friburgo é uma cidade de 200 mil habitantes, 180 e pouco oficialmente, mas vamos botar aí que nós tenhamos... a gente fala aí, existe essa eterna briga com o IBGE. Né? Exatamente, exatamente. Mas enfim, 200 mil habitantes portanto, um percentual alarmante. E aí, se a gente for para mais 4 mil famílias que vão até R$ 189, mais 1.000 e poucas famílias que vão um pouco acima, chegando a 200 e poucos reais, a gente tem um quantitativo de pessoas, na ordem de 15, 20 mil pessoas, com dificuldade 10% da população, exatamente. Pelo menos. Com dificuldade daquilo que os técnicos da área de assistência social chamam de segurança alimentar, ou seja, gente que está passando fome. Então foi pensando nisso, Modesto, e aí eu repito aquilo que você disse no início do programa. Claro que Friburgo sempre teve uma vocação de voluntariado, de ajuda. Claro que há muitas outras instituições trabalhando, algumas de maneira mais sistemática, outras de maneira mais esparsa. Não importa, a gente não está desconsiderando o trabalho de ninguém, pelo contrário. Mas nós resolvemos, então, nos debruçar sobre essa tarefa, mas pensamos um pouquinho mais, Modesto, e aí me permita falar um pouco dessa característica, que foi o seguinte... pensar em algum tipo de tecnologia, digamos, que pudesse ficar como um legado desse projeto, que possa ser usado pelo poder público, que possa ser usado por outras instituições. Conversamos, por exemplo, com representantes do Conselho de Assistência Social e ouvimos o seguinte: olha, se esse projeto, ele de fato ele for à frente, a gente conseguir dar energia para ele pode ser replicado em outras cidades, em outras situações que estejam passando pela mesma crise, né, que nós estamos passando aqui. E não é só Friburgo que tem fome, né, Modesto? Claro, isso é uma realidade brasileira, né, em especial, mas em outras partes do mundo também. Então foi exatamente isso. Olhamos para a realidade, verificamos isso e procuramos. Essa é um propósito do Rotary, né? Eu digo que há duas colunas, e aí eu concluo essa minha intervenção, Modesto, há duas colunas num Rotary, que é a primeira, o companheirismo, a amizade, o coleguismo entre companheiros, companheiras que ali estão, pessoas de profissões diferentes, de formação diferente, pessoas que talvez em outro contexto não convivessem, convivem dentro do Rotary, né? Tem essa oportunidade. Mas a partir disso, a gente sai em campo a serviço da comunidade. Então, os projetos de Rotary existem exatamente com esse objetivo: servir a comunidade. Você já falou um pouco sobre como vocês chegaram a esses números, né? As fontes, né? Que motivou, quer dizer, a fonte que motivou vocês, pelo jeito, foi a observar. Você já disse que foi uma matéria que você assistiu na InterTV. Isso obrigou vocês a buscar os números da Secretaria Municipal de Assistência Social. Exato. Mas vocês buscaram outras informações, vocês trabalham com outras fontes? Então, a ideia do projeto, Modesto, conexão, é exatamente isso. Conectar pontas que estavam, espalhadas, estavam desconectadas, e fazer com que essas pontas se unam em torno do projeto. E uma dessas pontas são exatamente instituições religiosas, ONGs. E aí eu poderia citar a Loja Maçônica, por exemplo, de Nova Friburgo, Indústria e Caridade. Poderia citar o Projeto Solução, que é coordenado pelo Coronel Espanha, que é conhecido de muitos de nós e que está, digamos, com a mão na massa diretamente lá nas comunidades. A própria associação comercial, o Rotary Club, disse e repito, algumas igrejas evangélicas, católicas. Essas instituições, por conta da sua tarefa ao longo do tempo, têm alguns cadastros, têm alguns números. E a gente cruzando essas informações com um cadastro único do governo federal, nós não tivemos acesso a nomes, a dados sigilosos, mas tivemos acesso a números, a informações, digamos, estatísticas da realidade. Para garantir naturalmente a privacidade, né, o direito que é inalienável de qualquer cidadão.
nós fomos cruzando essas informações de modo a entender o seguinte: existem muitas famílias em extrema necessidade, algumas dessas famílias são atendidas ou pelo poder público ou são atendidas por instituições. Mas há famílias, infelizmente, que não são alcançadas por ninguém, digamos assim. Pelo menos de maneira sistemática, de maneira organizada. E foi exatamente nesse público, esse público mais desassistido, mais vulnerável, portanto, e mais em risco, digamos, que nós fomos focar o nosso trabalho. Então, esse cruzamento de informações foi importante exatamente para isso. Até porque o projeto, Modesto, ele está dando os primeiros passos. Então, é um projeto ainda modesto, né? Uhum. Desculpa o trocadilho, mas ele é um projeto ainda bastante pequeno. Por exemplo, nessa primeira leva nós tivemos aí cerca de 200 famílias atendidas. A nossa perspectiva é que a gente faça uma captação maior, que a gente faça a roda girar com mais volume, com mais velocidade, para a gente alcançar mais famílias. Mas nesse primeiro momento é um volume pequeno, então a gente também não poderia, digamos, errar na destinação, fazer com que chegasse aquelas famílias que mais precisam efetivamente. Deixa eu ver se tem... Está na hora do intervalo já, ô Marconinho? Pode ir? Então vamos para o rápido intervalo, que é 1 minuto, nós estamos de volta. Nós estamos com... Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias, tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Esse aí é um dos cortes que ele tem dificuldade ainda. Estamos retornando, conversando hoje com vocês sobre o projeto Conexão do Bem. Você falou que vocês conseguiram nessa primeira fase atingir 200 pessoas que não estavam cobertas por nenhum plano. Mas vocês já estabeleceram o objetivo de vocês, claro, é minorar a situação de vulnerabilidade deles, né? Mas vocês têm alguma meta que vocês pretendem alcançar? Vocês imaginaram um número de 200? Então, por exemplo, que nós pretendemos atender 400, eu diria que atender 10, 20 mil pessoas deve ser muito difícil. Claro, claro. Mas vocês trabalham com algum número que vocês consideram que seria aceitável, por exemplo? Olha, Modesto, repetindo, né, o que você acabou de mencionar, é claro que esse universo todo de pessoas que estão desassistidas, primeiro a gente espera que num prazo razoável de tempo, né, o poder público, por meio de política social, a própria economia do país, ela vá se ajustando de modo que esse número diminua, né? Ou seja, o ideal é que essas pessoas consigam trabalho, consigam renda, consigam pelo seu próprio esforço, né? Até por uma questão de dignidade, que cada irmão nosso, morador de Nova Friburgo, que está nessa situação tão delicada, consiga se emancipar, né? Então, a nossa expectativa é que no futuro próximo esses números diminuam. Embora o cenário econômico não seja o mais animador, né, nesse futuro próximo, mas a gente trabalha com essa alternativa. Agora, ao lado disso, a gente está fazendo esse momento do projeto, é o que a gente chama de sondagem. Né? A gente entender como é que vai funcionar essa engrenagem, entender qual é a disposição, a disponibilidade de empresas, de pessoas físicas a colaborarem com o projeto, para que a gente mantenha um determinado ritmo, para que a gente mantenha uma performance mais ou menos igual em todos os meses. Porque não adianta, neste momento, a gente arrecadar 1.000 cestas, por exemplo, capazes de atender a 1.000 famílias e no mês que vem não conseguir nada, né? Então a gente precisa ter um tiro um pouquinho mais longo, até para que essas famílias tenham
a segurança de que a cada mês elas vão contar pelo menos com aquela porção ali de alimentos que a gente poderá prover. Então essa sondagem nesse momento é para a gente entender. E aí, se você me permite, é importante falar de como funciona o projeto para você entender claro, como é que a gente vai chegar, como é que a gente vai chegar a esse equilíbrio, né? A ideia da conexão é conectar quem pode e quer fazer algum tipo de doação com quem precisa de alimentos na outra ponta. Agora, aqui no meio, nós temos uma série de engrenagens funcionando. Então, nós temos o programa do Modesto, aqui na TV Zoom, que nos ajuda fazendo a divulgação do projeto. Então, é importante, todo mundo que está nos assistindo, vai lá no site do projeto, conexãodobem.org, sem acento, conexãodobem.org, e aí ele vai encontrar como doar. Se ele quer doar uma cesta de alimentos, se ele quer doar 2, 10, se ele é uma pessoa física ou se é uma empresa que quer fazer uma doação um pouco mais, um pouco melhor, digamos assim, um pouco maior. Se ele quer fazer uma doação esporádica ou se ele quer fazer doações recorrentes, né? Então ele pode fazer isso, ele entra lá no aplicativo, clica e por meio do cartão de crédito, ou do Pix, ou do boleto bancário, ou depósito, não importa muito, ele faz essa doação. E também ali naquele site nós vamos fazer ao longo do tempo uma prestação de contas. Quantas cestas foram arrecadadas, qual o volume financeiro, para que famílias houve essa destinação, fotografias, enfim, uma prestação de contas para as pessoas, inclusive, se engajarem e humanizarem esse projeto. Entender que não é apenas, eu não estou apenas dando dinheiro, né? O recurso que eu estou ali fazendo a doação, ele está indo para alguém que efetivamente precisa, alguém que tem rosto, alguém que mora aqui perto de nós, alguém que tem filhos, alguém que precisa de escola, que precisa de posto de saúde, do transporte público, etc. Então, essa conexão, nós temos quem pode doar, quem vai receber, quem vai fazer divulgação, os braços propriamente do projeto, né, instituições, especialmente as igrejas, organizações não governamentais, que vão lá na ponta, entram na caminhonete, vão buscar o endereço dessas famílias, vão cadastrá-las, vão fazer essa palavra não é a palavra mais adequada, mas por falta de outra, vão fazer a seleção, digamos assim, para entender exatamente quem vai ser atingido. Temos o trabalho, por exemplo, do pessoal da área de assistência social, exatamente, inclusive junto à Secretaria de Assistência Social do município, para saber essas famílias, uma seleção mais apurada, com mais critérios, para que a gente não incorra em riscos, né, É claro que ninguém vai pegar alimento se não estiver precisando, né? Mas a gente, neste momento, a situação é tão dramática que a gente fez uma opção, né? Destinar esses alimentos para aquelas famílias que mais precisam. Então essa seleção não é muito simples. Então por isso a ajuda do pessoal da assistência social. Então, dita essa mecânica do projeto, ao final de algum tempo, digamos 90 dias, até o final desse ano, a gente vai ter um balanço do que é que a gente conseguiu fazer nesse período e aí a gente vai projetar o ano de 2022. Não, nós vamos nos comprometer com tantas cestas. Hoje, um número que nos inspira é o número de 200 cestas por mês. Mas eu acredito, sinceramente, que a gente consegue muito mais, né? Se a gente conseguir mostrar, né, na televisão, na mídia impressa, na internet, se a gente conseguir mostrar como há pessoas precisando de um lado e como é simples a gente ajudar de outro lado, né? Se cada um doar um pouquinho que seja, a gente consegue fazer um volume grande, eu acredito na permanência, acredito num número bastante maior do que 200 cestas aqui em Friburgo. E aí é uma alegria, né, Modesto, a gente poder chegar efetivamente lá para quem precisa. Marconinho, então os dados lá estão aí, legal. Você falou dos parceiros. Os parceiros que vocês estão encontrando estão mais ou menos de acordo com o esperado? Vocês estão conseguindo aumentá-los? Eu não sei se você tem interesse em citá-los. Você já citou alguns aí, sim, mas... Sim. Não, mas eu acho que é importante... Como é que é isso? Fala desses parceiros que estão chegando.
seja pessoa física, pessoa jurídica, entidades. Como é que vocês estão conseguindo entrar nisso? Quem entrar lá no nosso site, o conexãodobem.org, vai verificar que existem algumas instituições que são as promotoras desse projeto, né? O Rotary Club faz, digamos, a coordenação do trabalho, e ao lado do Rotary, nessa tarefa, estão a Associação Comercial, está o Projeto Solução, está a Loja Maçônica Indústria e Caridade e está também a Rede InterTV, né? Então, essas 5, digamos, instituições, vamos chamar assim, são aquelas que estão na frente, na gestão e na organização. Agora, é claro que por trás disso existem dezenas de pessoas físicas, né, voluntários lá da Loja Maçônica, lá do Rotary Club, os próprios profissionais da InterTV que doam seu tempo, doam seu expertise ali naquele trabalho, né, montando. E aí aparecem agências de publicidade, por exemplo, preparando VT comercial, a Fábrica de Ideias, por exemplo, entrou nos ajudando bastante. O jornal A Voz da Serra também fazendo a divulgação por meio da mídia impressa e o seu portal de notícias na internet, que é bastante visitado, bastante importante. O jornal A Voz da Serra tem uma história linda, né? Em Nova Friburgo. Vou citar, apenas por fazer justiça, né, a esse pontapé inicial, o supermercado Bramil, por exemplo, né? Ele se comprometeu com a doação inicial de 30 cestas por mês para, digamos, dar aquela sustentação básica, né? E aí algumas empresas, Modesto, estão se chegando para se juntar, né, ao projeto. Então, eu citaria esses nomes. Nós já tivemos empresas que entraram lá no site e fizeram sua doação. Já tivemos doação feita por pessoas físicas, pessoas que doaram 1 cesta, gente que doou meia cesta, gente que doou 3 cestas, gente que fez doação recorrente, 5 cestas por mês, por exemplo. Então, a gente está, como eu disse, né, tateando para entender como é que isso vai acontecer, para depois a gente ganhar uma certa escala de um lado e permanência, né, durabilidade desse projeto ao longo do tempo. Eu fiz questão de citar o nome desses primeiros parceiros, né, porque os parceiros de primeira hora são aqueles que fazem a roda entrar em movimento. Alguém tem que fazer, né? Empurra, né? Como você disse aí, eu sou engenheiro mecânico, trabalho bem, sei bem como é que funciona, né? O motor, para dar partida, precisa vencer a inércia. Exatamente. E a energia inicial, ela é muito maior do que aquela para manter o movimento. Claro, a partida de um motor exige qualquer motor que seja, um motor elétrico, por exemplo, a tensão inicial de partida é muito maior do que a manutenção. Alguém tem que botar para rodar, alguém tem que empurrar, né? Exatamente. Eu não sou engenheiro mecânico, mas eu já andei de bicicleta, né? E é exatamente o que acontece. Quer dizer, aquela pedalada inicial, para começar, ela exige muito mais força. Muito mais força do que depois você pegou para depois você manter. Então é exatamente isso. Queria fazer um registro, que eu acho que eu não poderia deixá-lo de fazer, que é a coordenação desse projeto hoje. É isso que eu ia te perguntar. Vocês têm, por exemplo, várias entidades, mas vocês montaram, por exemplo, uma diretoria, uma coordenação. Existe um grupo, por exemplo, de pessoas que, para qualquer projeto, se você não deixá-lo solto, tem um monte de negócio. Você bota 100 voluntários no lugar, mas se não tiver alguém para coordenar os voluntários, eles vão dar cabeçada no outro, não vai sair nada. Como é que vocês conseguiram isso? Essa é uma das características que o Rotary procura implementar ao desenvolver os seus projetos, né? Dar o máximo de profissionalismo aos projetos, porque, em que pese serem projetos de natureza assistencial, projetos de interesse público, é importante que haja uma gestão e o mais profissional possível dos projetos, exatamente para garantir que esses projetos tenham sucesso, né? E que eles permaneçam. Então, o Rotary está meio que como uma instituição coordenadora, e no Rotary, o companheiro Antônio Carlos Cordeiro, uma pessoa bastante conhecida em Friburgo, sempre envolvido em outros tantos projetos, é o nosso representante nesse projeto. Outros companheiros do clube são representantes e são gestores de outros tantos projetos que o clube desenvolve. Projeto de Olho no Futuro, projeto Melhor em Casa,
projetos agora, por exemplo, no Outubro Rosa, de serviços à comunidade, enfim, temos outros gestores, mas o Antônio Carlos está cuidando do Conexão do Bem diretamente. E, claro, outros companheiros do clube estamos diretamente envolvidos. Eu mesmo, que estou na presidência do clube esse ano, né, que vai de julho de 2021 até junho de 2022, mas não estou diretamente na coordenação do projeto, mas estou lá com a mão na massa, ajudando e trabalhando também. O Duda, a Simone, enfim, outras pessoas estão ali envolvidas. Por parte da InterTV, o Jorge Maciel, que é o diretor da TV, participa diretamente junto com a sua equipe. Que também é uma pessoa bem engajada, né? Muito engajada. Da parte da loja maçônica, o José Carlos Alves, que é uma figura também conhecida. Muito engajado. Já teve aqui no seu programa várias vezes com pautas diferentes. Do Projeto Solução, o Espanha, Carlos Eduardo Mate Espanha, e a outra instituição, a Cianf, Associação Comercial. Por parte da Cianf está Juvenal Kondak, que trabalha na diretoria da Cianf e que está fazendo um pouco a gestão financeira, captação, auditoria. E, por sinal, ele é muito bom nisso. Muito bom, muito sério. E a nossa ideia, um dos elementos, né, da conexão é exatamente dar transparência. Então, o Modesto quer fazer uma ajuda, ele vai ajudar, ele vai entender para onde que o dinheiro dele está indo, como é que esse dinheiro está sendo investido, destinado, e qual é o peso, digamos assim, né, da sua participação nesse projeto, a sua importância nesse projeto. Essa é a ideia, Modesto, e é mais ou menos assim que funciona. Essa semana chamou atenção, eu não sei se foi na Voz da Serra que eu li a matéria, ou se foi em outro meio, sobre doações até diferentes. Um produtor rural doou 400 dúzias de ovos com a ideia de que esse pessoal precisa de proteína, né? E o ovo é uma proteína barata e está lá. Exatamente. Agora, essas e só um parênteses, me permita te interromper, só um parênteses, que foi uma logística para fazer os ovos chegarem inteiros, né? Naturalmente, as famílias foi uma logística não deve ter sido muito fácil, muito fácil. Né? Então, estrada esburacada, por exemplo, a caminhonete batendo ali com os ovos, devagarzinho, mas enfim, foi uma doação bastante importante, 400 dúzias de ovos, e a gente teve que... E o ovo é um alimento perecível, quer dizer... tem que ter... demorou muito, vai embora. Não pode demorar, né? Então a gente teve que ser ágil nesse primeiro momento, mas foi ótimo, porque foi aquela força que a gente está falando para tirar a roda da inércia, né? E fazê-la girar. Mas, por exemplo, essas doações, elas têm vindo... Você falou que o Bramil doou 30 cestas, está doando 30 cestas. Isso aí, eu acredito que ele esteja doando as cestas físicas mesmo. Mas essas doações, vocês estão recebendo grande parte em dinheiro, ou pessoas estão indo em algum lugar entregando a cesta? Como é que tem sido isso? Não, a ideia é que, por uma questão logística, por uma questão de organização, claro que nós não vamos recusar doações em espécie, né? Doações em natura, digamos, em alimento. Um alimento, arroz, feijão. Nós não vamos doar. Mas confesso, Modesto, como nesse momento inicial nossa logística ainda está se organizando, é claro que é um desafio muito maior montar as cestas, porque, claro, a gente vai receber uma doação de macarrão, uma doação de arroz, e vão faltar outros itens para integrar aquela bolsa. Então, quem quiser confiar no projeto, né, e podem confiar porque há muita seriedade nas pessoas, nas instituições e nos propósitos desse projeto. O objetivo é que a doação seja feita em dinheiro, lá pelo site, né, porque tem lá um canal de pagamento exatamente para garantir a transparência e a lisura do processo. Entra pelo site, quem faz a gestão disso hoje é a Associação Comercial, e a gente adquire a cesta básica, e essa cesta básica, depois de informada a destinação, que é feito por meio da assistência social, as instituições fazem chegá-la até a casa das famílias. Então perceba que há um encadeamento. O que você está falando realmente é o mais prático. Até porque se vocês uniformizam mais ou menos o produto, vocês compram mais barato, tudo isso. Claro. Agora, essas cestas básicas, vocês estão se preocupando... como é que essas cestas básicas? Produtos básicos só? Tem material de limpeza, alguma coisa junto? Não, nesse primeiro momento é uma cesta de alimentos. Só alimentos. Alimentos básicos. Quando eu falo só,
É Não. só no bom sentido, Claro, né? claro, Porque claro. o alimento é fundamental, Lógico, né? lógico. Sobretudo para aquela família que está sem absolutamente Nada. Ele quer, nem que seja o fubá, a farinha, não importa o que seja, ele quer alimento. Exatamente. Que é duro você ver uma criança pedindo comida e não ter. Exatamente. Essa semana, Modesto, eu presenciei uma cena e me tocou muito profundamente, porque a pessoa limpou o frango, tirou a pele do frango, né? E ia jogar aquela pelanca, né? Para um animal, para um cachorro, me parece. E uma pessoa disse, não joga não, me dá, que eu vou fritar para as crianças comerem. Então, é dessa realidade, na verdade, que nós estamos falando. Nós estamos falando da realidade terrível. Uma realidade que, assim, nós somos privilegiados de não ter experimentado uma realidade dessa. Não passamos por isso. E a imensa maioria dos nossos telespectadores também, graças a Deus, não experimentamos. Mas eu acho que a gente tem um compromisso com a sociedade, né? Eu costumo dizer que parte do que a gente do que a gente tem é graças ao nosso esforço, ao nosso trabalho, aos nossos estudos, a saúde que a gente tem para poder trabalhar tudo isso. Mas a grande verdade é que nós temos milhares de pessoas hoje no Brasil que não têm o trabalho, não tem o trabalho. Ainda que ela queira, ainda que ela esteja disponível, né, disposta, disponível, precisando, ela não tem esse acesso. E, claro, muita gente se vira nos 30, como a gente costuma dizer, mas, infelizmente, essa não é a regra. Se a gente olhar para Friburgo, a quantidade de gente que está vendendo bala nos sinais de trânsito, a quantidade de pessoas que estão dormindo nas ruas, a quantidade de pessoas que estão vagando em busca de empregos. Eu trabalho numa empresa, eu recebo, sem exagero, Modesto, dezenas e dezenas de currículos impressos por e-mail, pelo site da empresa, pedindo emprego, e aí a gente abre a pessoas muito qualificadas, a pessoas sem qualificação nenhuma. Deixa eu até pegar um pedal aqui. Essa é um passo que a gente deseja dar no futuro. Uma das entidades parceiras que eu não mencionei, e peço desculpas, inclusive, ao lado da Cianf, do Projeto Solução, que eu já falei todos, é a Firjan, a Federação das Indústrias, aqui em Friburgo. A Firjan tem participado, a Renata é a pessoa que está sendo designada e atuando mais diretamente nesse projeto, participando das reuniões de concepção do projeto desde lá do início, ideias muito interessantes. Um dos passos que a gente pretende dar em 2022 é exatamente identificar essas famílias, identificar as pessoas, verificar quais são as demandas que eventualmente essas famílias têm para além dos alimentos, né? Que é, por exemplo, qualificação profissional. Claro. E se a gente puder fazer algum tipo de ação nesse sentido também, né? Porque melhor do que aquela história, quem está com fome precisa de alimento agora. Não adianta eu ensinar a pescar agora. Não adianta. Essa história de dizer, o negócio é ensinar a pescar. Isso é muito bom quando a pessoa não está com fome. Exatamente. Mas se está com fome, você tem que dar o peixe. Com fome é o peixe naquele momento. E depois você ensina a pescar. Isso não tem nada de errado. Não tem, não. Me desculpe quem pensa diferente, mas assim, eu não vejo outra maneira. Eu não vejo outra maneira. Eu considero equivocado essa história. Não vou ensinar a pescar. Tá bom, depois que a pessoa estiver alimentada, exatamente. Ensina. Aí a gente começa a ajudar, né, se for o caso, nesse sentido. E respeitar também, né, o Modesto, a individualidade de cada pessoa, né? Há pessoas que estão nessa situação ou porque estão doentes, ou porque estão sem trabalho, ou enfim, há muitos casos, né? Questões ligadas ao alcoolismo, por exemplo, questões ligadas à dependência química, enfim. Eu costumo dizer, a gente quando entra num buraco, né? A tendência é cair, né? Ou seja, a gente vai piorando. Isso acontece com todo mundo, quer dizer, então eu acho que é a hora da gente estender as mãos, né? Agora você já explicou mais ou menos que vocês estão, os parceiros estão chegando, estão contribuindo, vocês têm aí a informação de quem são os necessitados. Mas como é que tem sido a logística para vocês fazerem com que o que vocês arrecadam chegue na casa das pessoas?
Que isso é outro trabalho também complicado, né? De informação, onde é que estão elas, exatamente, como é que chega a elas. Esse eu diria que é um dos nós da questão, é exatamente esse. Primeiro, os voluntários, né? Pessoas que estejam efetivamente dispostas a colocar a mão na massa, colocar essa mercadoria no carro, na Kombi, na caminhonete e ir ao encontro dessas pessoas. Então, uma vez que é dado o nome desses beneficiários, os seus endereços, por exemplo, agora um parceiro da primeira hora, que é importante citar, é a Igreja Metodista aqui em Nova Friburgo, especialmente a Igreja Metodista aqui no bairro de Olaria. A liderança dessa igreja, o pastor Pedro, por exemplo, ele, nesse primeiro momento, junto com uma pequena equipe, está com as mãos na massa, né? Eles que já tinham um projeto dessa natureza, se conectaram ao Conexão, aumentaram, portanto, a sua capacidade, mas nos deram também os braços, as mãos propriamente, para fazer. Mas outras instituições estão chegando, né? A própria loja maçônica tem uma inteligência sobre esse assunto. O projeto Solução está lá na ponta diretamente com jovens, conhece suas famílias, sabe onde essa garotada está, dentro de comunidades em que, às vezes, nós não conhecemos, não transitamos com regularidade. Então, a ideia, a própria Igreja Católica, por meio algumas lideranças da Igreja Católica participaram conosco já de algumas reuniões e tem as paróquias, né, e outras instituições católicas na cidade. Você acabou de falar da Casa Madre Roselli, por exemplo, né, enfim. Tem braços aí funcionando. Então, um dos nós da questão é exatamente ter conectado ao projeto instituições que possam fazer a doação lá na ponta. Agora, eu penso alto também, sabe, Modesto? E dentro do grupo eu não tenho dúvida que há uma esperança, uma expectativa muito grande. Me permita dar um exemplo. O Rotary Club lá do Rio Grande do Sul, há 20 anos, começou um projeto muito parecido com esse. Projeto chamado Rede de Alimentos, se eu não me engano. Esse projeto hoje, já com 20 anos, é um projeto que ganhou corpo, ganhou uma força impressionante, atende a milhares de famílias, mas faz isso de uma forma muito mais simplificada, digamos, por meio de um cartão, né? Um cartão alimento. Então, ao invés de ter a logística de comprar o alimento, fazer a entrega do alimento, esse cartão ele é credenciado em algumas empresas, né? E ele só pode comprar determinados tipos de item, e aí, por exemplo, a questão de higiene, material de limpeza, né? Mas uma bebida alcoólica, por exemplo, ele não... Um cartão desse alimentação, por exemplo, que as empresas cedem. Exatamente, alguma coisa nesse sentido. E aí, claro, quer dizer, tudo vai girar em torno desse cartão, quer dizer, quem vai fornecer o alimento, quem vai receber e vai propriamente comprar. E aí tem um elemento da dignidade também, que é muito importante, né? A pessoa, ela não está precisando de arroz, ela está precisando de feijão, quer dizer, então o sal, não está precisando de sal, ela está precisando de açúcar, enfim, por aí vai. Então, a gente pensa nesse sentido também. Mas repito, sabe, Modesto, a gente está dando os primeiros passos de forma muito serena, muito tranquila, para que a gente consolide as bases. Isso feito, aí a gente vai alçar voos maiores, eu tenho certeza. Marcolinho, vamos para o segundo intervalo? Então vamos para o segundo intervalo. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias, tvzoom.com.br,
A sua notícia na internet. Estamos retornando e com uma questão que você já falou como é que chega na ponta. Você tem instituições aí que podem ajudar. Mas eu, por exemplo, faço parte de uma instituição que nós pegamos profissionais da benemerência, ou seja, pessoas que pegam cestas em vários locais. Encontramos um caso em que uma birosca em determinado local aí era alimentada pelos alimentos que a gente fornecia, que outras entidades forneciam. Como é que vocês fazem para lidar, para evitar? Eu sei que é impossível evitar 100%, mas como é que vocês pensam em tentar evitar essa falta de caráter, né? Pois é, Modesto. Eu tenho certeza que você concorda comigo, porque você já indicou isso aí na sua pergunta. Eu acho que a gente não deve se desanimar diante dessas situações, né? Não porque também são poucos. Claro, não é porque há meia dúzia de oportunistas, né? E aí eu vou usar até uma outra palavra, Modesto. Uma pessoa que é capaz de pegar uma cesta básica para fazer uma destinação estranha, sem ela estar precisando, eu a igualo a um corrupto, né? A gente fala a gente fala tanto de corrupção no Brasil e às vezes a gente acha que o corrupto é o outro, né? E quando na verdade a gente mesmo, às vezes, em atos até impensados, a gente pratica aquilo que a gente critica nos outros. Critica, repudia tanto nos outros. Mas, enfim, eu acho que isso não deve nos desanimar. Eu acho que a gente deve, sim, ter o máximo de atenção, o máximo de cuidado, até em respeito aos doadores. Aqueles que estão fazendo um esforço, porque, convenhamos, não é fácil para ninguém, né? Você tirar um pouco do seu orçamento mensal para ajudar. Que tá um espertalhão, e aí, exatamente, você descobrir que tem alguém ali levando vantagem com aquilo, não é a melhor coisa do mundo. Então, a ideia da conexão é que esse aplicativo, digamos assim, que está aí no meio do caminho, o aplicativo que recebe a doação, o aplicativo que identifica as famílias, esse pessoal que está lá na ponta, as instituições, a gente está testando modelos para eles preencherem um mínimo de informações sobre essas famílias e fazerem um acompanhamento. Por isso que é tão importante, né, a gente ir onde a família está e não fazer com que a família venha até nós. Porque aí a gente conhece, a gente sabe onde é a casa, a gente sabe efetivamente quais... E até alerta também para outras necessidades que eventualmente essas famílias pode tenham. Ser que a pessoa tenha outra necessidade importante e que não é tão difícil suprir. Exatamente. Muitas vezes uma coisa à toa. A gente identifica ali uma criança, por exemplo, que precisa de um exame de vista para conseguir estudar. Um documento, às vezes, que a pessoa não tem. Exatamente, exatamente. Às vezes a pessoa vou dar aqui um exemplo, né? A pessoa tem algum tipo de ofício, algum tipo de trabalho. Olha, eu não consigo emprego, eu já tentei, mas aí de repente alguém ali da própria... conectados, né, uns com os outros, não, olha, mas a gente pode te indicar para fulano, e por aí vai. Eu sei que eu brinco que nós estamos tentando remendar uma situação que não deveria existir, que é essa tragédia que a gente vive social no Brasil. O Brasil é um país riquíssimo, nós estamos entre 10, 15 países mais ricos do mundo, mas um país muito desigual, quer dizer, um país que cada vez menos pessoas têm mais e cada vez mais pessoas têm menos. Então, isso já era antes da pandemia e a pandemia só acentuou. A pandemia, ela Modesto, em todas... Eu sou profissional da área de educação, atuo tanto na área pública quanto na área privada, isso é flagrante, né? Quem tinha mais dificuldade tem depois da pandemia, ou melhor, durante e depois da pandemia. Isso se espalha por outros setores da sociedade. E a questão da fome, a gente vê aí gente, infelizmente, os telejornais estão mostrando aí no Brasil todo, gente debruçada no caminhão de lixo para poder... Para poder... A gente está vendo isso em Friburgo aí. Exatamente. Então isso eu diria que é uma vergonha. É uma vergonha para nós. Esse caso que eu te falei aí desse mau caráter, isso na nossa entidade não serviu para desanimar a gente, não. Só serviu para cortá-lo. Claro. E a gente continua praticando. Claro. Eu sempre falo, a gente não pode, como diz o outro, por causa de um tomate podre, jogar a caixa toda fora. E ao cortá-lo, você começou a ajudar a gente que efetivamente precisa. Então eu estou falando isso, só para mostrar que, infelizmente, o mau caratismo existe em tudo.
Mas isso não é para contaminar o projeto, Exatamente. porque se um ovo está podre na caixa, não tem que jogar os 12 fora. Claro, Joga aquele fora claro. e consome os outros bons. Claro. Agora, tem uma questão aí, você já falou, nós vivemos num país que é um país que tem uma capacidade, né? A natureza foi pródiga com ele em riquezas, né? Um país que tem uma série de virtudes, mas ainda, e não é de agora, isso já vem de muitos e muitos anos, ele é muito desigual. A gente vê aí, e é claro que eu estou fazendo uma crítica, a gente vê aí o pessoal do judiciário brigando porque não quer aceitar que passe no Congresso uma lei que impeça que ele ganhe mais de 39 mil reais por mês. Que acha que ele tem que ter direito de continuar ganhando 200, 300. Isso é um funcionário público. Porque se fosse um empresário, o empresário está ganhando com o esforço dele, ele pode ser um Bill Gates da vida, está ganhando com o esforço dele, ganha quanto puder. Agora, um servidor público pago pelo nosso bolso é um desaforo, né? Mas tem. Agora, nós temos uma questão que a gente já viu acontecer em outros locais. Você está dando um bom exemplo desse Rotary lá do Rio Grande do Sul, que está com um programa bem perene, né? Mas o Banco Mundial divulgou alguns dias atrás um cenário sombrio para a economia mundial e principalmente países chamados de terceiro mundo, países de médio desenvolvimento como o Brasil. Eu acho o número um pouco exagerado, mas eles afirmam que é possível que leve-se até 9 anos para se recuperar a economia e as condições sociais que nós tínhamos em março de 2019, por conta dessa pandemia. Existem estudos no Brasil já, estudos nacionais, que mostram que até 2024 a gente vai sentir. Isso se a pandemia se mantiver no estágio que está hoje, que está recrudescendo, né? Eu mesmo tomei hoje a dose de reforço. A gente está conseguindo, o Friboi está com bons números, pelo menos se a gente comparar 6 meses atrás. Agora, o projeto começa. Agora, eu aprendi uma coisa na nossa entidade, que a gente, nesses 25 anos que eu faço parte, a gente já lançou alguns projetos, que tem muitos projetos que você, às vezes, você começa. O problema é quando parar e por que parar. Vocês já pensaram nisso? Olha, Modesto... Ou não se preocuparam com isso? Assim, honestamente, nós não nos preocupamos com isso diretamente. Gostaríamos até de ter um projeto desse da seguinte maneira: olha, durante os próximos 6 meses, nós vamos fazer um esforço hercúleo para poder ajudar, porque daqui a 6 meses a gente acredita que a situação vai ser outra. Mas, infelizmente, como você bem lembrou, o prognóstico não é animador nos próximos anos, não. Não é animador. Então, a gente está começando e a nossa preocupação não é quando, nem como, nem por que parar, mas como a gente conseguirá forças, né? Persistência, né? Persistência de alguém que consegue fazer 1000 programas de televisão, por exemplo, é um exemplo para nos animar, ou seja, como a gente conseguir força para perseverar, para persistir nessa empreitada. Porque o ideal, Modesto, e aí eu acredito que as instituições que estão diretamente envolvidas são instituições que têm também uma preocupação política, e aí não confundir política com política partidária, política eleitoral, mas política no sentido de políticas públicas, ou seja, a ação do Estado brasileiro, do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, do nosso governo municipal aqui, no sentido de minimizar, minorar essa situação. Afinal de contas, nós pagamos muito impostos, né? Nós somos um país que temos uma máquina burocrática muito grande, muito cara e pior, ineficiente. Infelizmente, ineficiente. Eu respeito... Você é empresário, você sabe disso. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu não entendo que o Estado tem que ser pequeno. O Estado tem que ser eficiente. Tem que ser eficiente. Ele pode ter o tamanho que for, mas tem que ser eficiente. Ele tem que ter o tamanho
exclusivamente necessário para ele ser eficiente, para ele entregar uma boa saúde, para ele entregar uma boa educação e, no caso dessas questões de natureza alimentar, na questão da fome, ele tem que ser um Estado presente na vida desse cidadão que por um período de tempo está passando por necessidade. Quer dizer, a gente não pode se furtar. Para isso que existe o Estado, né? Senão não precisaria para nada. Exatamente. Deixa eu brinco que o pessoal solto aí, como estava nos tempos exatamente, aí. Exatamente. O Estado existe para conectar, ou seja, fazer com que onde há de mais, cubra onde tem de menos e por aí vai, né? O exemplo que eu costumo dar, se você me permite, é o seguinte. Imagine uma cidade, não é o caso de Friburgo, mas imagine uma cidade que não tenha fonte de água, né? Ela não tem água, mas água é um bem universal, é um direito de toda... Aliás, sem água o ser humano não sobrevive, né? Nenhuma espécie viva sobrevive. Ora, bolas, o Estado existe para isso, porque ele precisa conectar a água que está na cidade do lado, ou no estado do lado, para vir para cá. Eu não produzo energia elétrica, mas a energia elétrica vem de outro lugar para cá. A mesma coisa com a questão de natureza social, a questão de alimentos, é fazer essa conexão, né? Então eu acredito que esse projeto ele pode até fazer incomodar também autoridades, aqueles que estão com a caneta na mão. Mas se incomodar, meu tempo acabou já. Mas se incomodar, eu sempre falo, a gente anda para frente porque alguma coisa está incomodando, senão fica parado. Então, incomodar no sentido de levar adiante, é bom que o faça. Claro. Que o Estado se sinta incomodado e ande para frente. Exatamente. Marconinho, eu agradeço mais uma vez a você aí em cima, que está sempre me ajudando. A Alice, não posso esquecer que ela ajuda também. Ricardo, obrigado por ter vindo. Modesto, muito obrigado. Pode contar com o Pensando, com a TV Zoom. E uma das entidades que você falou, que eu faço parte, essa pode estar certa que ela vai continuar ombreada com vocês por tempo que for necessário. Afinal, ela está aí há mais de 180 anos, não vai ser agora que ela vai deixar de sair. Uma das instituições talvez a mais antiga, né? De Nova Friburgo. Né? É uma das mais antigas, sim. Dessa natureza. Ela só não é mais antiga do que a Igreja Católica, do que a Luterana e a Câmara Municipal. Muito bom. Bom, e queria, Modesto, além de agradecer a você pela participação aqui no programa, abrir esse espaço, que é uma honra, nessa data, inclusive, simbólica. Isso é um trabalho de utilidade pública, que é uma obrigação da TV Zoom e minha fazer. Claro, te agradeço muito, te parabenizar de novo pelo seu programa e convidar a você, telespectador, telespectadora que acompanhou esse programa, visite o nosso site, conexãodobem.org, conheça os detalhes do projeto, os VTs, os videotapes com vídeos, fotos, informações, matérias jornalísticas, etc. E se você puder se sentir desafiado, faça a sua doação. Se você não puder fazer uma doação financeira, junte-se a nós para ajudar no trabalho. Muito obrigado. Bem, eu, como sempre, deixo essa frase. Franz Kafka, grande escritor austro-húngaro que viveu entre os séculos XIX e XX. Ele disse o seguinte: a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Isso que o Conexão do Bem está fazendo é isso, é solidariedade. E isso é respeito à dignidade humana, porque eu fico imaginando um pai e uma mãe que tem filhos com fome e não tem o que dar de comer a eles. E o projeto Conexão do Bem está aí para isso. Uma boa noite. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.